Olá, seja bem-vindo à Escola da Nave Online. Você está na matéria Quem é Deus? Nós vamos, durante as próximas 9 aulas, falar um pouco sobre o que a Bíblia diz do caráter, da natureza e da existência de Deus. Vamos estudar, por exemplo, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Vamos falar do Deus em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos falar da pessoa de Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, e vamos falar também do Espírito Santo. Ou seja, muito conhecimento para você, muita coisa boa, espero que você goste. Bom, a nossa primeira aula nós vamos tratar da existência de Deus. Basicamente a nossa aula vai ser para responder essa pergunta: como sabemos que Deus existe? Para responder essa pergunta, nós vamos basicamente abordar 2 pontos, ou seja, 2 partes. Eu vou dividir a nossa aula em 2 partes, para dessas 2 partes a gente responder essa pergunta: como sabemos que Deus existe? Eu vou falar primeiro que todas as pessoas têm uma íntima intuição de Deus, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ela adora algum tipo de divindade. E depois nós vamos mostrar as provas encontradas tanto nas Escrituras como na natureza, que vão dar evidências claras de que Deus existe. O nosso objetivo nessa aula de hoje é duplo. Primeiro, é ajudar a superar as objeções que nós encontramos dos descrentes em relação a Deus. É muito comum, às vezes, em uma conversa, seja em meio aos seus familiares, seja em meio aos seus amigos ou colegas de trabalho, que alguém questiona assim: mas como a gente pode provar que Deus existe? Ninguém pode provar que Deus existe. Talvez você já foi vítima desse tipo de questionamento. Talvez alguém que se diz ateu para você diz assim: mas ninguém pode provar que Deus existe. Então, o primeiro objetivo dessa nossa aula será te dar argumentos pelos quais você vai superar essas objeções. A ideia é que ao final dessa aula você esteja tão apto a poder responder de forma objetiva a questionamentos como esses, para que você não fique em maus lençóis, né? E melhore o seu evangelismo, você possa evangelizar de forma mais efetiva. Além disso, nós vamos dar evidências intelectuais de algo que você já foi convencido no seu espírito. Então, você já tem, né, uma convicção no seu interior de que Deus existe, você já tem uma convicção no seu interior de que Deus se manifestou através das Escrituras, mas você não tem ainda uma evidência intelectual. Então, o nosso objetivo será duplo. Primeiro, te dar argumentos para superar as objeções. Segundo, nós vamos te dar argumentos para você mesmo, para melhorar a sua própria fé, a sua capacidade de crer no testemunho bíblico. Então vamos lá. Primeiro dessas respostas: todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. Todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Isso é muito interessante. Eu vou parar um pouco aqui para a gente poder pensar junto. Quando nós analisamos o mundo, né, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, se você for em uma tribo indígena lá no meio do Amazonas, ou se você for na cidade interior de qualquer lugar do mundo, você sempre vai encontrar 2 personagens. Você vai encontrar um pajé e um cacique. O cacique representa o governo, o Estado, e o pajé representa o espiritual, né? a divindade daquele lugar. Então você estuda, né, as tribos que já foram até extintas, e essas tribos tinham um Deus o qual eles adoravam. Eles tinham um Deus o qual eles dedicavam a sua adoração. Esse Deus, né, de alguma forma representava para eles um preenchimento dessa íntima intuição de Deus, essa intuição de que eles tinham que adorar algum tipo de Deus. E isso você encontra em qualquer lugar do mundo. Não existe uma nação de ateus. Você pode encontrar dentro das várias nações do mundo pessoas que são ateias, mas você não vai encontrar uma nação de ateus. Todas as nações do mundo, ou as regiões do mundo, eles vão adorar algum tipo de divindade. O que é isso? É uma prova de que há um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido por Deus. Além disso, nós temos alguns textos bíblicos que vão mostrar exatamente isso que a gente acabou de dizer. Por exemplo, Romanos 1:21, olha o que diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Olha só,
Paulo não diz que essas pessoas não conheciam a Deus. Paulo diz que eles tinham conhecimento de Deus, mas não glorificavam como Deus. Ou seja, eles literalmente decidiram não glorificar a Deus, mas eles tinham um conhecimento de Deus. Outro versículo é o 25 desse mesmo capítulo 1 de Romanos. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mas eles serviram alguém. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles podem até mudar o foco da sua adoração. Eles podem até adorar um Deus falso, mas eles continuam adorando a Deus. E eles fizeram isso porque eles mudaram a verdade de Deus. E o último versículo que eu vou ler agora, esses outros aqui, esses salmos, depois você pode ler aí com calma, mas o versículo 19 vai dizer o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Esse versículo é muito importante, porque o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. O que Paulo está dizendo aqui é o que nós acabamos de afirmar, que as pessoas em qualquer lugar do mundo têm uma íntima intuição de Deus. Eles podem adorar outros deuses, podem adorar até a criatura ou a criação, mas eles vão adorar algum tipo de divindade, vão adorar algum tipo de Deus, e é isso que Paulo está dizendo. Essas passagens, elas indicam tanto que o pecado leva as pessoas a pensar irracionalmente e a negar a existência de Deus, quanto aqueles que vão pensar irracionalmente ou serão iludidos. O que esses textos vão mostrar, basicamente, é duas coisas. Primeiro, que o pecado leva essas pessoas a não enxergar Deus. E segundo, o pecado leva elas a pensar irracionalmente. Porque se elas fossem racionais, elas pensariam de forma correta e enxergariam que o que elas estão fazendo é um grande erro. Então o que nós temos aqui é o pecado como fator que leva tanto essas pessoas a não crerem em Deus, como a depositar a sua fé em deuses que são apenas obra da criação de Deus, mostrando a irracionalidade do argumento dessas pessoas. E o pecado é o grande vilão nesse caso, tanto produzindo essa irracionalidade, como produzindo também essa cegueira. Além disso, tudo que eu acabei de falar, que já é muita coisa, nós temos o que o Berkhof chama em sua teologia sistemática dos ateus práticos. Quem são os ateus práticos? São pessoas que na vida prática não contam com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Aqui é interessante. Talvez você conheça pessoas que falam que acreditam em Deus. Talvez você conheça pessoas que, se você perguntar para elas hoje, você crê em Deus? Elas vão falar, não, eu creio em Deus. Mas elas, primeiro, não vão passar pelo crivo da realidade que Deus, do que a Bíblia mostra de quem Deus é. Eles não vão passar pelo crivo do que as Escrituras mostram que Deus é. Se você fizer um questionário mais aprofundado para essas pessoas, elas vão ver que vocês vão perceber que elas realmente não creem em Deus. Segundo, elas na vida prática delas vão mostrar que não creem em Deus. Como é isso? Primeiro, se você fala para elas assim, você crê em Deus? Ela fala, creio. Porém, se você perguntar assim, mas você crê que Deus criou todas as coisas? Isso a Bíblia diz que Deus fez. Aí a pessoa fala, olha, veja bem, mas não é bem assim. Então você já começa a eliminar o argumento dessa pessoa. Mas, ok, suponhamos que essa pessoa fala, não, eu creio que Deus criou todas as coisas. Aí você fala assim, mas você crê que Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo? Que Jesus era plenamente Deus? Aí você já vai encontrar um outro problema. Porque a pessoa fala, não, eu creio em Deus. Mas Jesus não era Deus, ele era um profeta, um homem muito sábio, mas Deus ele não era. Então, isso aí já começa a eliminar o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Mas se você quiser realmente mostrar para essa pessoa que na verdade ela é um ateu prático, é se você perguntar para ela assim, mas você crê que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados e 3 dias depois ressuscitou? Aí você vai encontrar um grande problema, porque as pessoas não creem nisso. Elas não creem que Jesus morreu pelos nossos pecados e muito menos que Jesus ressuscitou. E esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que vai para a cruz, paga os nossos pecados, morre naquela cruz e ressuscita no 3º dia. Então, você vai ver que essas pessoas, na verdade, são ateus práticos.
E tem outros que podem acreditar em tudo isso, mas vivem como se não tivessem que prestar contas para esse Deus. Ou vivem como se esse Deus literalmente não existisse. Não ora para esse Deus e não crê efetivamente que esse Deus pode ajudá-los, protegê-los e prover qualquer tipo de coisa para eles. Ou seja, são ateus práticos. Bom, e na vida do cristão? Na vida do cristão, essa íntima consciência de Deus se torna mais forte. Talvez você que está assistindo essa aula, você tenha uma convicção muito firme, Deus existe. Por que eu sei que Deus existe? Pastor, eu sinto muito forte isso no meu coração. E esse é um bom sentimento. E a Bíblia diz que esse sentimento é prova de que Deus existe. É o testemunho interior. E nós temos pelo menos 3 versículos bíblicos que vão comprovar exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui em Romanos capítulo 1, vou avançar um pouco mais para ler esses 2 textos, mas depois você pode ler os outros 2, o de Filipenses 3:8, 1 Pedro 1:8 também. Mas olha aqui Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15 e 16 diz. Eu estou aqui na mão esquecendo, né? Romanos 8:15 diz assim: porquanto não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que nós temos aqui? Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da humanidade, eles sempre adoraram algum tipo de divindade. As escavações arqueológicas que é feita em vários lugares do mundo, que encontram cidades perdidas, eles sempre vão encontrar ali algum tipo de divindade. Isso é muito interessante. As tribos de indígenas adoram um tipo de divindade. Isso é prova de que Deus existe. Agora, qual Deus? Essas pessoas vão adorar o Deus Sol, o Deus Lua, porque eles não têm revelação de quem Deus é. Mas nós temos esta revelação. O cristão, ele recebe o Espírito, como o Paulo fala aqui em Romanos, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, o qual nós clamamos Paizinho. Ou seja, nós temos um Espírito que comprova para nós que Deus existe. E isso é muito forte, isso é muito profundo, isso é maravilhoso e essa é a prova de que Deus existe. Então, para você que é cristão, essa é uma prova contundente. Então, se você, a próxima vez que você estiver conversando com os seus familiares, de alguém disser para você assim, como você sabe que Deus existe? Você pode dar para ele 2 provas. Primeiro, diga para ele, qualquer pessoa, em qualquer lugar da terra, em qualquer momento da existência, eles sempre tiveram uma íntima intuição de Deus. Alguma necessidade de adorar uma divindade. Só que eles adoravam a divindade errada. Nós adoramos a divindade revelada para nós nas Escrituras. Como eu tenho certeza de que essa é a divindade revelada nas Escrituras? Eu tenho uma convicção no meu interior. O Espírito, né? O versículo 16 vai dizer isso. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. Então, essas são provas muito contundentes, muito fortes da existência de Deus, da existência dessa divindade revelada para mim e para você nas Escrituras. Bom, esse então é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, todo ser humano em qualquer lugar do mundo vai ter uma profunda convicção, uma íntima intuição da presença, da existência de uma divindade. Em qualquer tempo da história, em qualquer tempo da humanidade, em qualquer nação do mundo, né, não existem nações ateias, existem ateus, existem indivíduos ateus, mas não existem nações ateias. Por quê? É uma íntima intuição de que Deus existe. Além disso, nós temos provas, né, nas Escrituras e também na natureza. Nós cremos nessas provas, nós cremos nessas evidências, tanto evidências encontradas
nas Escrituras como encontradas na natureza. Então nós podemos afirmar que existem evidências claras da existência de Deus, tanto nas Escrituras como na natureza. Aqui você pode eliminar ao mesmo tempo duas objeções. Alguém pode dizer para você assim, mas eu não creio nas Escrituras. Ok, mas a natureza está aí, são provas evidentes. Então olhe para a natureza, porque a natureza vai dar provas evidentes da existência de Deus. As provas que existem se encontram logicamente disseminadas por toda a Bíblia. De fato, irmãos, nós podemos afirmar que a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. Mas não só que Deus existe, mas também a Bíblia pressupõe muita coisa sobre a natureza e o caráter de Deus. Por exemplo, Gênesis 1:1 vai dizer, é interessante como que a Bíblia começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ele não faz uma apresentação formal, Deus não diz quem ele é, Deus não tenta provar sua própria existência, Deus não tenta fazer uma espécie de currículo de quem ele é. Não, a Bíblia começa dizendo, Deus criou os céus e a terra. Ela já parte do pressuposto de que Deus existe. E essa é uma grande evidência. Mas não é só isso. A Bíblia vai mostrar em todo o seu contexto muitas características e também vai dar provas da natureza de quem Deus é. Como esse Deus se manifesta? Como esse Deus se relaciona com a criação, com o homem, né, o ápice da sua criação? Como esse Deus se relaciona com toda a criação? Como esse Deus se relaciona com o universo? Como esse Deus se relaciona com toda a obra criada? Então a Bíblia vai dar muitas provas, e não só a Bíblia, mas também a natureza. Nós vamos encontrar muitas provas contundentes, evidentes de que Deus existe. Bom, nós podemos citar pelo menos 3 provas: o mundo, o homem e a natureza. Vamos lá, o mundo. E aqui, o mundo, quando a gente fala mundo, a gente fala da criação, né? Da natureza, do cosmos, do planeta Terra. O mundo dá farta existência, dá farta testemunho da existência de Deus. Toda coisa criada evidencia o caráter de Deus. Então, qual é a nossa proposta aqui? Ao olharmos para as coisas criadas, ao olharmos para a criação, ao olharmos para o cosmos, ao olharmos para o planeta Terra, ao olharmos para o homem, ao olharmos para o mundo macroscópico, tanto quanto para o mundo microscópico, nós vamos encontrar evidências do caráter de Deus. Então, a primeira prova que a gente tem aqui, dessas claras evidências, é o próprio mundo criado, o próprio cosmos. Além disso, o próprio homem, criado à imagem de Deus, dá fartamente testemunho da existência de Deus. O homem, com a sua complexidade emocional, o homem com a sua complexidade psicológica, o homem com a sua complexidade física. Amados, basta olhar para a mão do homem. Toda tecnologia envolvida na mão do homem, tecnologia de nervos, engenharia de fibra ótica, né? A transmissão de informação da mão para o cérebro é algo fascinante. Olhar para o homem, olhar para a própria construção do homem, você já vai ver a evidência de que Deus existe, né? Toda a construção do homem, a sua construção emocional, a sua construção intelectual, a sua criatividade artística, a sua criatividade musical, literária, enfim, toda a construção do homem é prova contundente de que Deus existe. Além disso, nós encontramos evidência na natureza. As chuvas, as estações, as estruturas criadas. Olha só que interessante, amados. A forma como a natureza interage com o mundo, a forma como a natureza interage entre si, é prova contundente de que Deus existe. As estações do ano, que funcionam assim perfeitamente. Os ciclos da natureza, o mundo microscópico, o mundo macroscópico, ou seja,
tudo isso é prova da existência de Deus. Existe uma citação de um teólogo que eu gosto bastante, que é o Wayne Grudem, e ele faz uma citação na sua teologia sistemática, que eu acho que vai exemplificar melhor isso que eu acabei de dizer. Olha a citação desse homem, abre aspas para ele. Para aqueles que têm olhos para ver e avaliam corretamente as evidências de cada árvore, cada folha da relva, cada estrela do céu, cada outro elemento qualquer da criação, tudo brada continuamente: Deus me criou, Deus me criou, Deus me criou. Se o nosso coração e nossa mente não estiverem por demais ofuscados pelo pecado, ser-nos-á impossível olhar atentamente para uma folha de qualquer árvore e dizer: ninguém criou isso, simplesmente aconteceu. Tudo isso, além de milhares de outros aspectos da criação, simplesmente não poderia vir a existir sem a ação de um Criador. O que o Grudem está falando aqui, dando respaldo ao que nós acabamos de ensinar, é que ao olharmos para toda a criação, seja o universo, a terra, a natureza, o funcionamento da natureza, o homem, o funcionamento do homem, a mão, o pé, o coração do homem, o pulmão do homem, o cérebro do homem, as emoções, a psique do homem, toda a complexidade, a especificidade do universo, da criação, aliás, toda a complexidade, a especificidade da criação, nós só podemos chegar a uma conclusão: Deus existe. Qualquer outra conclusão fora disso é irracional ou fruto do pecado. Portanto, amados, quando cremos que Deus existe, baseamos nossa crença não em alguma esperança cega. Nós não baseamos em uma esperança alheia às evidências, mas nós estamos baseando em evidências muito claras. A verdadeira fé, a fé no Deus da Bíblia, ela é caracterizada por uma confiança baseada em evidências fidedignas. E a fé em Deus tem tal características. O que nós estamos defendendo aqui é: crer em Deus é um exercício de fé, mas não fé cega. É um exercício de fé em evidências muito fiéis, em evidências muito claras, muito objetivas. Por fim, essas evidências todas podem ser consideradas provas válidas da existência de Deus, ainda que alguns rejeitem. Bom, você vai encontrar pessoas no seu dia a dia que vão dizer: eu não acredito nessas provas. São coisas que a Bíblia está dizendo. Não, o universo ele veio a existir do nada. Ele pode até rejeitar essas provas, mas ele não pode dizer que essas provas não são válidas. Eles podem dizer apenas que eles não acreditam nelas. Isso não significa que a evidência é inválida em si mesmo, mas somente que aqueles que a rejeitam estão avaliando incorretamente. Quando pessoas dizem isso, não significa que a prova vai deixar de existir, porque isso é muito interessante. Alguém pega lá um artigo publicado por um cientista X e fala: aí, tá vendo? Deus não existe. Bom, talvez ele não está avaliando as minhas provas corretamente. E ele está avaliando as minhas provas incorretamente, está partindo de um pressuposto completamente errado. Isso não significa que Deus não existe. Isso não significa que nós não podemos provar a existência de Deus. Então, a próxima vez que você conversar com alguém e alguém disser para você assim: prova para mim que Deus existe, você pode dar essas provas. Você pode dizer: olha, todo ser humano em qualquer lugar, em qualquer momento da existência da humanidade, ele tinha uma clara intuição, uma íntima intuição da existência de Deus. Além disso, amigo, olha para o mundo, olha para o universo, olha para o mundo microscópico, olha para o mundo dos oceanos, oceanográfico, olhe para o mundo oceanográfico, olhe para o homem,
toda a sua complexidade, toda a sua especificidade. Irmãos, a criação é muito específica. As folhas de determinadas plantas, olha quantas são específicas. Olha a complexidade de cores que você encontra na natureza, na própria flora, na fauna, né? Os animais, enfim, quantos são específicos. Então isso são provas. Os ateus ou outras pessoas podem não analisar as nossas provas corretamente, mas não significa que elas não são válidas. Bom, nós temos dentro desse escopo, né, de evidências da natureza, provas tradicionais da existência de Deus. Durante toda a história aí, não só da teologia, mas toda a história da humanidade, principalmente nos últimos 200, 300 anos, foram arquitetados por alguns filósofos, alguns cristãos e outros não, algumas provas da existência de Deus durante, como eu disse, várias épocas da história. São de fato tentativas de analisar as evidências de modo cuidadoso ou preciso. O que nós chegamos aqui? Provas que foram analisadas com muito cuidado por filósofos, sejam eles cristãos ou não, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe. Quais provas são essas? São 4. Na verdade tem outras, tá? Mas eu quero analisar essas 4, porque essas 4 são as mais comuns que nós encontramos. São as provas cosmológicas, o argumento cosmológico, teleológico, ontológico e moral. Vou explicar cada um deles para você entender melhor. Além de tudo isso que eu falei, filósofos e pensadores em vários momentos da história da humanidade produziram argumentos que provam a existência de Deus. O primeiro deles é o argumento cosmológico. O que o argumento cosmológico defende? Ele diz o seguinte: o fato de que toda coisa do universo tem uma causa, exemplo, a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. Bom, eles pagam no ponto o seguinte: toda coisa no universo tem uma causa. Toda coisa no universo, ele tem um motivo para existir. Ele tem um início, ele tem um ponto inicial. É interessante que quando Stephen Hawking escreve o seu principal livro, A Teoria de Tudo, ele começa dizendo o seguinte, que forças não conhecidas deram início a todas as coisas. Por quê? Quando ele levanta, juntamente com outros cientistas, a teoria do Big Bang, eles chegaram à seguinte conclusão: para a teoria do Big Bang ser factível, ela teria que ter uma causa, ela teria que ter um fator iniciador, o que deu início a essa grande explosão cosmológica. Então, o que ele diz? Fatores invisíveis foram a causa do Big Bang. Ou seja, alguma coisa causou toda essa explosão. O argumento cosmológico diz o seguinte: se tudo tem uma causa, se tudo tem um início, e nós temos um universo, e aqui, talvez, quando esse argumento foi pela primeira vez proposto, a gente não tinha o conhecimento que temos hoje, por exemplo, do mundo microscópico, ou do mundo oceanográfico, que são mundos muito complexos, tão complexos quanto o mundo extraplanetário. Então, o mundo extraplanetário, ele já é um mundo muito complexo. Só para você ter uma ideia de como esse mundo extraplanetário é complexo, se o Sol explodisse agora, nesse exato momento, a informação da explosão do Sol demoraria 8 minutos para chegar na Terra. O grande problema de uma viagem para Marte hoje é a distância. Ou seja, demoraria tanto tempo para chegar e voltar de Marte que não vale a pena a viagem. O astronauta que fizesse essa viagem praticamente perderia a vida fazendo essa viagem. Por quê? Porque a distância é muito grande da Terra para Marte. Nós temos aí oceanos, lugares no oceano, vários lugares no oceano que nunca foram explorados pelo homem, que não chega nem luz do Sol nesses oceanos. Então é a sua profundidade.
o mundo microscópico, né? O mundo dos vírus, das bactérias, enfim, é tão complexo, tão extraordinário, né? Há poucos dias nós estamos passando aí pela pandemia do coronavírus. O vírus quase acabou com o mundo todo, tá? A complexidade desse vírus. Então, tudo isso aí é muito grande. E se a gente fala assim, que o argumento cosmológico é de que tudo no cosmos tem uma causa, só alguém muito grande, muito muito espetacular poderia ser a causa de tudo isso. Alguma divindade muito espetacular. E nós encontramos essa divindade nas Escrituras. As Escrituras nos mostram um único ser divino que poderia criar todas essas coisas. Então, o primeiro argumento é o cosmológico. Se tudo precisa de uma causa, só o Deus da Bíblia pode ser a causa de todas essas coisas. Além disso, nós temos um segundo argumento, que é o argumento teleológico. O que é o argumento teleológico? Vem do grego propósito. O que esse argumento ele diz? Esse argumento concentra-se na evidência da harmonia, ordem e planejamento no universo. E que se esse planejamento dá obras de um propósito inteligente. Se tudo tem propósito, implica necessariamente em um ser inteligente com um propósito. O que esse argumento diz? Que tudo no universo ele tem um propósito. Por exemplo, a distância da Terra para o Sol ele tem um propósito de existir. Porque se fosse um pouco mais ou um pouco menos, não haveria possibilidade de vida na Terra. Então, a distância Sol-Terra é uma distância perfeita para cumprir um propósito, vida na Terra. Então, esse argumento é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte: o que nós percebemos em todo o cosmos é que tudo tem um propósito. O homem tem propósito de existir, o leão tem propósito de existir, o mundo microscópico tem propósito de existir, os peixes têm propósito de existir, as aves têm propósito de existir, tudo tem um propósito de existir. E se tem um propósito de existir, se tudo foi planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente que determinou todas essas coisas. Então, qual é esse argumento? Se tudo tem propósito, alguém precisa estabelecer um propósito para tudo isso. E aonde nós encontramos um Deus com esse propósito? Nas Escrituras. As Escrituras nos mostram um Deus que tem propósito em todas as coisas. Mesmo que nós não consigamos entender esses propósitos, mesmo que nós, em alguma medida, ignoremos esses propósitos, muitas vezes nós não conseguimos analisar todos esses propósitos à luz da nossa mente, nós devemos afirmar que tudo tem um propósito. Se tudo tem um propósito, precisa haver uma mente inteligente que colocou cada coisa para cumprir um propósito. Quem é essa pessoa? É o Deus apresentado nas Escrituras. Então, esse é o argumento teleológico. O terceiro argumento é o argumento ontológico. O que o argumento ontológico diz? Ele parte da ideia de Deus, definido nesse caso como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Ou seja, só o fato de questionarmos se Deus existe já prova que Deus existe. Esse argumento, ele é fascinante. Talvez é o melhor argumento no meu ponto de vista. Qual é esse argumento? Que se você perguntar assim, será que Deus existe? Já provou que Deus existe. Por quê? Quando você fala Deus, você está partindo de uma divindade, de um ser superior, de um ser que controla todas as coisas. Então, quando você fala, será que Deus existe? O seu pressuposto já é a prova de que Deus existe. Só o fato de você questionar a existência de Deus já é prova de que Deus existe. Esse argumento, para mim, é o mais forte. Por quê? Se alguém um dia perguntar para você assim, será que Deus existe? Opa, você já provou que Deus existe. Você já está dando prova de que Deus existe. Por quê? Porque se você partir do pressuposto de uma divindade,
essa divindade já prova que Deus existe. Esse é muito interessante. E o último argumento é o chamado argumento moral. O que esse argumento moral vai dizer? Ele raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e errado e que um dia vai impor justiça a todas as pessoas. Esse argumento, ele diz o seguinte: Deus, ele realmente existe como ser maior do que qualquer coisa. E ele é o único capaz de estabelecer alguns padrões morais. Ou seja, se eu tenho algum padrão moral, como não matar, por exemplo, ou não roubar, e esse padrão moral você encontra em praticamente todas as civilizações que já existiram, a prova disso é que havia leis muito antigas, já datando lá dos sumérios, né, no período ali de Abraão, ou até antes um pouco. Na lei desses homens já existia o que nós temos como hoje, olho por olho, dente por dente. Já havia dentre eles o seguinte: se você matar alguém, a família de alguém, ou até mesmo algum tipo de justiça dessa civilização, exigiria a sua morte. Por quê? Por que eles tinham essa percepção moral? Porque Deus colocou essa percepção moral dentro deles. Ou seja, alguém acima deles estabeleceu para eles algum tipo de moralidade, algum tipo de ética, algum tipo de filtro que impedia esses indivíduos de viver da forma como eles quisessem. Mesmo que eles resolvessem viver da forma como eles quisessem, eles sabiam que estavam infringindo algum tipo de lei moral. Podemos dizer que essas são provas válidas. Por quê? Porque elas avaliam corretamente as evidências e ponderam com verdade, ponderam com acerto e chegam a uma conclusão. Qual a conclusão, né, que essas provas que eu apresentei, esses argumentos que eu apresentei, elas chegam? De fato, o universo tem Deus como causa, o universo dá provas de que foi planejado deliberadamente, o universo dá provas de que existe alguém maior e o universo dá provas morais de que Deus existe. Ainda que nem todos aceitem isso, muitos vão partir de pressupostos inválidos ou não vão ponderar corretamente as evidências. Isso não significa que as evidências não estão corretas. Mesmo que alguém possa negar essas evidências, não significa que essas evidências não estão corretas. Significam apenas, talvez, que eles estão partindo de pressupostos errados ou de que eles não estão avaliando corretamente essas provas. Isso pode ser fruto do pecado, isso pode ser resultado do pecado. O que nós podemos dizer como conclusão, de forma a concluir tudo isso, é que, para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Deus é um ser pessoal, autoconsciente, autoexistente, que é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira, mas, ao mesmo tempo, é imanente a cada parte dessa criação. Então, o que nós afirmamos aqui de forma conclusiva, isso aqui pode ser usado aí para você, né, para você estudar, porque tudo que nós falamos basicamente está nesse parágrafo aqui. Nós vamos partir do pressuposto, a teologia parte do pressuposto de que Deus existe, mas não só que Deus existe, que Ele é um Deus pessoal, autoconsciente. O que é isso? Ninguém trouxe consciência para Deus, ninguém criou a mente de Deus, ninguém construiu a mente de Deus, ninguém construiu os raciocínios de Deus, ninguém construiu o que Deus é. Além disso, Deus é autoexistente, ou seja, ninguém criou Deus, ninguém deu start para Deus, Deus não começa, Deus é eterno, nós somos infinitos. Qual é a diferença? Bom, o eterno não tem começo e não tem fim, o infinito começa de um ponto e vai até a eternidade, vai infinitamente para sempre. Então nós começamos em um ponto e vamos para sempre. Mas Deus não, Deus é eterno, Ele é autoexistente. Deus não nasceu de ninguém, Deus não começou a partir de ninguém. Além disso, Ele é a origem de todas as coisas. Como assim? Ele cria
ele cria todo o mundo material, ele cria o tempo e ele cria o espaço. Ele cria tudo a partir do nada. Toda a matéria-prima da criação vem do próprio Deus. Então nós podemos dizer, e aí já é a última parte ali do parágrafo, que Deus é imanente e transcendente. Deus ele é transcendente, ele transcende a toda a criação, porém ele está em toda a criação. Nós olhamos aqui para esse copo, e aqui há evidências de que Deus, aqui há a presença de Deus. Como assim? Nos materiais que foram usados para criar esse objeto inanimado, está a presença de Deus. Por quê? Porque Deus cria do nada matéria para a criação de todas as coisas. Então, essa é a conclusão que podemos chegar. Somente Deus pode superar o nosso pecado e possibilitar que nos convençamos de sua existência. Ou seja, só Deus pode quebrar, só Deus pode tirar essa viseira, esse impedidor, esse fator impedidor, que é o pecado, de nos fazer enxergá-lo completamente. Por isso que às vezes, por mais evidente que as provas sejam, a pessoa não aceita. Eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Esse texto, ele é importante para nós entendermos esse raciocínio. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século, e seja eles quais forem as personificações que nós tivemos aqui. Por exemplo, pessoas são cegadas pelo dinheiro, ou pelo sexo, ou pelo poder, ou por qualquer outra divindade que seja, Buda, Alá, enfim, qualquer outro tipo de divindade. Essas pessoas, elas são cegadas por esse Deus, são impedidas por esse Deus de ver o Deus verdadeiro. É o que Paulo está falando aqui. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por mais que as provas sejam contundentes, por mais que as provas sejam cabais de que Deus existe, o pecado, o Deus desse século, cegou o entendimento dessas pessoas. Elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar, porque o Deus deste século simplesmente cegou o entendimento dessas pessoas, impossibilitou essas pessoas de enxergarem, como Paulo falou aqui, para que não respondessem à luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui nós temos uma outra afirmação importante, nós vamos estudar para frente aqui. Cristo é a imagem de Deus, ou seja, olhar para Cristo é ver o próprio Deus. Então, o que Paulo está dizendo é isso. O Deus desse século tornou incapaz esses indivíduos verem a existência de Deus. E se Deus realmente não tirar essa viseira deles, que é a viseira do pecado, eles simplesmente não vão conseguir enxergar Deus. Outro texto que eu me lembrei aqui agora é 1 Coríntios, capítulo de número 1. Então anote aí, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha só, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Então veja bem, apesar de toda a sabedoria de Deus, manifestado na criação, manifestado no homem, manifestado em Jesus Cristo, apesar de toda a sabedoria de Deus estar evidente para todos poderem ver, essas pessoas não conseguiram enxergar a sabedoria dele. Por quê? Porque o pecado se transformou em uma grande barreira, uma barreira que impede esses indivíduos de enxergarem Deus corretamente, Deus como ele verdadeiramente é. Ou seja, nós podemos afirmar que o pecado é a grande barreira, é o grande impedidor para que as pessoas enxerguem a verdade de que Deus existe. E não só Deus existe, mas que Deus existe, ele se fez carne, habitou entre nós, Deus existe e se manifestou em Jesus Cristo, indo para a cruz, pagando o preço dos nossos pecados, morrendo naquela cruz, 3 dias depois ressuscitando, e que um dia Deus, na pessoa de Jesus Cristo, voltará
para buscar a sua igreja e também para pedir contas de cada ato que foi praticado aqui na terra. Portanto, nós dependemos de Deus para remover a cegueira. Nós precisamos de Deus para remover a cegueira e a irracionalidade provocada pelo pecado. Então nós temos aqui duas barreiras, como já dissemos. O pecado, né? Aliás, nós temos duas barreiras, né? Que é a cegueira e a irracionalidade. Os dois provocados pelo pecado. A cegueira de não conseguir enxergar provas tão evidentes e a irracionalidade, que não consegue analisar essas provas corretamente e não consegue enxergar a verdadeira convicção de que Deus existe, possibilitando assim que avaliemos corretamente as evidências, creiamos no que diz as Escrituras e venhamos a ter fé salvadora em Jesus Cristo. Então, essa cegueira e essa irracionalidade provocada pelo pecado impede as pessoas de chegarem com convicção a Jesus Cristo. Então é isso, amados. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, né, dar aí bons argumentos. Primeiro, para você vencer a objeção dos incrédulos. Segundo, para você melhorar a sua performance e conseguir enxergar com mais clareza quem Deus é. Sendo assim, nós terminamos então a nossa primeira aula, né, a existência de Deus. Eu te aguardo na nossa aula de número 2. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.